Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Sim, era grave. Sim, era muito grave, sabe? Porque a minha filha, Kiara Potira, foi diagnosticada com leucemia. E os médicos colocaram toda a esperança no transplante de medula óssea, mas não havia ninguém que tivesse a medula compatível à dela. E foi aí que começou o nosso desespero. Aí meu pai, o Antonino, o italiano, aquele que me criou com tanto amor, ele foi obrigado a me contar todos os detalhes sobre como eu cheguei em seus braços. Eu agora sabia do episódio profundamente emocionante do meu encontro debaixo do pé de jacá. Foi, como não poderia deixar de ser, um momento profundamente emocionante. Mas passado o choro, eu precisava agir. Fizemos então a viagem de volta, os quase 2.000 quilômetros que separam Passo Fundo da região de Barra dos Garças. Na verdade, o título lá da cidade é Barra do Garças. É estranho falar porque o do é no singular e Garças no plural. É Barra do Garças. É um município brasileiro que fica na região centro-oeste, Estadão do Mato Grosso. Cidade até boa hoje, viu, Paulinho? Hoje beira lá 65 mil pessoas. Mas teríamos que nos dirigir à zona rural. Passamos pelo cartório da cidade, cópia de documentos antigos do papai, localizamos a gleba de terra que era destinada à antiga Fazenda das Oliveiras, agora chamada Fazenda Flor de Maio. Seus novos proprietários nos receberam muito bem, graças a Deus. Conversamos com eles. Eu, o papai Antonino, citamos o pé de cajá com o natural temor de que talvez ele pudesse ter sido cortado, né? E a gente perderia a referência. Mas destino é destino. O pé de cajá estava intacto. Ele não tinha sido cortado. E quando nós soubemos, papai e eu, nós nos emocionamos. O novo proprietário pediu que entrássemos em sua caminhonete e depois de atravessar uma lavoura de soja, finalmente chegamos ao local. Eu tremia de emoção. Meu pai também. O pé de cajá havia heroicamente resistido ao tempo. Também essa árvore é conhecida pelos nomes de Taperabá e Acaiá. Isso pelo meu povo indígena. Você sabe, né? O pé de cajá é uma árvore bonita, uma árvore frondosa. Chega a medir 25 metros de altura, sabia? Nossa, ela é grande, hein? Chega até 25 metros. Essa especialmente era das maiores que eu já tinha visto. Eu me emocionei muito ao constatar as raízes expostas debaixo da árvore e ver exatamente o lugar onde eu fui encontrado, um berço formado pelas raízes. Na posição em que estávamos, meu pai indicou que a minha mãe, a minha falecida mãe, estava sepultada à esquerda do pé de cajá, do cajazeiro, à esquerda. Agora tinha muito mato ali. Sabedor do que queríamos fazer, o dono da fazenda
tinha levado as ferramentas em sua caminhoneta. As apanhamos, tiramos o mato e começamos a cavar. Nessa hora, as minhas lágrimas caíam e se misturavam à terra no chão. Será que nós cavávamos no lugar certo? Havia sempre a dúvida. A questão, será que é aqui? Até que depois de um certo tempo, para minha grande emoção, chegamos àquilo. Meu Deus. Oh, aqui, pai. Pai, para. Olha aqui. Pai. São os ossos. Pai. O esqueleto, os ossos. Eu não sei descrever aqui a emoção que eu senti, mas eu cheguei ao esqueleto, os ossos daquela que teria sido a minha mãe. Eu nunca pude supor, nem tampouco imaginar que um dia eu fosse viver aquela cena. Eu havia chegado aos restos mortais da Índia sem nome. Era assim que a minha mãe era chamada e conhecida. Ela era tida e havida como uma espécie de santa para o meu pai e para minha mãe. Diga-se, papai Antonino, que estava comigo, também ficou muito emocionado. Olha, para ser sincero, até o novo proprietário da fazenda também ficou comovido. A cena foi muito tocante. Foi inclusive o dono da fazenda, o novo dono da fazenda, que pegou um saco grosso de plástico onde tinha vindo algum produto para a fazenda, creio que adubo. E ele me ofereceu aquele saco para que ali puséssemos os ossos da minha mãe. Eu derramava lágrimas. No tempo que eu recolhia aqueles ossos, eu derramava lágrimas, lembrando que eu estava pegando na mão os ossos daquela que me gerou, sabe? Isso é extremamente comovente. Muito comovente, e colocava dentro do saco. Fiquei ainda mais tocado quando eu apanhei o crânio da minha mãe. E pude ver, além do cabelo, que ela tinha todos os dentes da boca. Olhei para aquele crânio sem carne agora e sem pele, mas pude imaginar o quanto ela era bonita, né? Por todas as descrições que eu havia recebido por parte dos meus pais. Que pena, não tinha uma foto, não tinha nada. Mas tudo era muito bem descrito por eles. Naquele instante eu desejei tanto que a minha mãe ainda vivesse. Foi um momento da mais profunda emoção, o que nos levou em seguida a uma oração feita com amor e muita fé mesmo. Já nos preparávamos para sair, inclusive o novo dono da fazenda perguntava se levaríamos os restos mortais da minha mãe para o cemitério local. Ainda eu tinha dúvida quanto a isso. Foi por isso que eu pedi a ele se podíamos deixar os ossos da minha mãe bem fechados naquele saco, num compartimento na propriedade, lá na casa, num galpão, num barracão que tinha no fundo das casas, dessa casa da fazenda, enquanto nós iríamos decidir o que poderia ser feito. Foi nessa hora que de repente chegou um trator. Escutei aquele zunido do trator. No trator estava um senhor chamado Seu Joaquim. Impressionante o Seu Joaquim, porque apesar dos 38 anos passados, 38 anos ele reconheceu meu pai. E esse Seu Joaquim, ele era um dos moradores antigos dali. E quando ele viu meu pai, o trator foi se aproximando.
passou por nós, parou, saltou do trator, correu na direção do meu pai para dar um abraço emocionado e foi falando italiano. Era o apelido do meu pai lá. Ninguém chamava meu pai de Antonino. Italiano. Italiano, quanto tempo, meu Deus do céu! Nunca que eu pensava mais lhe ver, italiano. Mas nesse mundo bem se diz que até as pedras se encontram. Ei, italiano, rapaz. Tudo bem? Tarde. Ei, italiano, você acredita, rapaz, que dia desse eu sonhei com você, italiano? Era aviso do nosso reencontro, né? Ô, Joaquim, você não mudou quase nada nesse tempão que se passou, hein? Foi nessa hora que o seu Joaquim me olhou, eu ainda secava lágrimas dos meus olhos. E aí ele exclamou: meu Deus do céu, italiano, você não vai me dizer que esse aqui é o menino índio? O menino índio que você criou? Ao que meu pai respondeu que sim. Então o seu Joaquim me cumprimentou e eu correspondi. E ele tinha muito a dizer. Aliás, ele tinha muito a acrescentar naquele encontro. Italiano do céu, rapaz, você acredita que uns anos depois que você saiu daqui, que você foi embora, mais sua família, os índios da aldeia dos Cuicurus vieram aqui, atrás do menino índio, você acredita? Nessa hora, meu pai, que por ser italiano tinha pele clarinha, ficou todo vermelho, como sempre acontecia quando ele levava um grande susto. No entanto, nesse dia, o susto tinha uma razão especial de ser. Era através do meu povo, o povo do qual eu me originava, que podíamos conseguir atingir nosso objetivo da viagem. Qual era? Encontrar um doador que pudesse ser compatível à medula óssea da minha amada filha Kiara Potira. Portanto, a conversa com o seu Joaquim tinha que se alongar. Então, dali, seu Joaquim volta conosco até a casa da fazenda e fomos conversar. Ocasião em que contamos para o seu Joaquim toda a história do motivo principal da nossa viagem até ali. Foi ele que, sendo profundo conhecedor daquelas terras, ele começou a nos ajudar e muito com as suas explicações. Olha, os Cuicuru são hoje o povo, é a maior população de índio aqui do Alto do Xingu, sabia? Essas bandas todas aqui do Mato Grosso, aqui do Alto de Xingu. Mas essa aldeia fica perto da Serra do Roncador. Eu conheço esses índios Cuicuru. Eles são produtores dos famosos colares e cintos de caramujo, pelos quais continuam desempenhando um papel importante para eles, viu? O dinheiro deles é isso, é colar e cinto de caramujo. Eles trocam como pagamento lá. Aqui no Xingu todo mundo conhece, é peça bem feita. Que agradar esses índios é dizer que nós fomos lá comprar isso deles, os cintos e os colares de caramujo. Essa tribo aqui veio, que eu conheço, fica ali nas margens do rio Culuene. Eles foram os primeiros a construir ali a aldeia nessa região. Depois o grupo se separou e outros grupos aqui no Alto Xingu, lá pelos anos de 1800 e alguma coisa, eu não sei essas datas, não, acabou se separando, mas até hoje eles são chamados de Cuicuru. A separação deles também se deu devido a uma epidemia dessa de sarampo. Foi no ano de 1954. Esse sarampo pegou esses índios, rapaz, mas matou metade dos índios, matou metade da população em 54. Aí formaram os grupos, né? Ficou esses aí na base ali na margem do Coelene.
E aí outros grupos como Matipu, Nacuá, um negócio assim, Calapalo, fica tudo perto um do outro ali, na grande bacia do Xingu, nos rios ali, o Culuene, o Buriti e o Guricevo. Eu sei direitinho onde fica a maior aldeia do Cuicuru, eu sei onde é. Eles chamam de Ipátice. É um pouquinho assim à esquerda do rio Culuene, é o Culuene. Essa aldeia é grande, tem uns 300 índios lá. Esse é o povo menino índio. Quer dizer, agora não é mais menino índio, é homem índio, né? Então, foi de lá que os índios vieram aqui à procura do ser. E diga uma coisa, seu Joaquim, fui eu que fiz a pergunta. E diga uma coisa, seu Joaquim, daria para o senhor ir até lá com a gente? Ué, pois estou pronto, ainda mais pelo motivo que é. E ir até a margem do Culuene, é só pegar um barco e ir até lá na aldeia. Não é difícil não. E a gente chega lá, eu falei, né? A gente chega lá dizendo que veio comprar colar, cinto de caramujo. Eles vão nos receber muito bem. Ainda mais você, com essa aparência. O novo proprietário da fazenda nos ofereceu pouso por lá. Já caminhávamos assim para o fim da tarde. Então, dormimos por lá na fazenda. No outro dia cedinho, saímos para a missão com o seu Joaquim. Olha, foi uma boa puxada de carro até as margens do rio Culuene. E por ali eu pude avaliar o quanto caminhou a minha mãe comigo no colo. Quero dizer, na tipóia, né? Na tipóia junto ao corpo dela. Além do trecho que ela tinha feito nas águas com a canoa que pertencia a meu pai. Tadinha. Minha mãe viajou muito mesmo. Fomos rio acima de barco com motor, lógico. Naquele momento ela veio de canoa, mas agora nós fomos com barco de motor, barco bom. Até que nós chegamos a tal dessa aldeia chamada Ipátice. Os índios vieram ao nosso encontro quando nós chegamos. Seu Joaquim, experiente, gritou umas palavras que ele tinha aprendido com os indígenas. Ele quis dizer o seguinte, que a missão era de paz. Viemos para comprar colar e cinto de caramujo, ele foi gritando. Fomos levados para o interior da aldeia. Mas era incrível. Eu, devido à minha aparência, indígena, né? Devido à minha aparência, os índios me olhavam assim, como se me conhecessem. Obviamente que isso era só uma dedução minha. Eles nunca tinham me visto. Mas reconheciam em mim um deles, sabe? Assim no olhar. Na comunicação de seu Joaquim, dentro do que lhe era possível comunicar, ele sabia apenas algumas palavras da língua deles. Ele falou que eu era um deles. Ele falou que eu era um dos índios. Aí, os índios ficaram admirados, mas apenas estranhavam a minha altura, uma vez que eu tinha 1,80 m, e eles todos atarracados, né? E eu alto, 1,80 m. Me levaram diante daquele que tinha sido o cacique. Arutana. Vocês sabem do nome dele, já foi citado lá na primeira parte da minha história. Arutana. Arutana era um índio de 83 anos. Falava português. Português que ele tinha aprendido com os soldados da marinha. Vocês lembram? Eu nem sonhava, e em verdade eu nem podia sonhar. Mas gente, escuta aqui o que eu vou dizer. Eu estava diante de meu avô.
Eu estava diante de Arutana, o meu avô. A mulher com a qual ele era casado, e que portanto seria minha avó, já tinha falecido. Ele estava vivo e bem, viu? Quando agora ele tinha sido o cacique da tribo, mas ele continuava um líder, Arutana viu a minha altura, porque não é comum um índio com 1,80 m. Eu às vezes falo, tem gente que fala assim, você falou 1,80 m como se tivesse 2 metros. Não, não é isso não. Eu só estou comparando com os índios. Quando esse índio de 83 anos, Arutana, viu a minha altura, ele falou, olha, escuta aqui, você é índio, descendente da tribo da minha falecida mulher. Você é índio dos Minatá Caraiá. Porque os Minatá Caraiá são índios de uma altura assim descomunal. A minha falecida mulher, ela era alta. Eu gostei dessa fala. Eu achei aquilo familiar, sabe? Muito familiar. Como ele dominava o português, eu contei para ele tudo o que eu sabia da minha história até ali, que meu pai me havia contado. Meu pai me ajudou, inclusive nos detalhes, a contar essa história. E na medida em que nós contávamos, esse Arutana, o índio de 83 anos, o velho cacique, ele já não ocupava mais esse cargo, mas era sempre um líder. Ele foi chamando os índios da aldeia. Ele foi chamando os índios da aldeia e foi traduzindo na língua deles tudo o que eu falava. E eu percebia que ele, Arutana, se emocionava na medida em que eu falava. E eu também fui me emocionando diante do exposto por mim. Eu também fui emocionando, sabe? Foi quando Arutana me falou. E isso realmente foi de grande emoção. Arutana me disse, é Assis, né? Sim. Não é comum um índio chamar Assis. Foi meu pai que me deu esse nome, numa homenagem a um santo católico, São Francisco de Assis. Assis, então escuta o que eu vou te falar. Então você, Assis, você é o filho de Anduri, o meu filho. O quê? O que você está ouvindo? Você, Assis, é filho de Anduri, o meu filho. Eu fiquei pasmado, emudeci. Mudo como eu fiquei foi quando eu recebi dele um abraço, cumprimento que ele também havia aprendido com os brancos. E aí ele disse, me abraçando, eu sou seu avô, Assis. Eu sou seu avô. Santo Deus. Santo Deus, a emoção foi muito grande. Não havia ainda nenhuma prova de que isso fosse verdade, mas sabe quando você acredita nessa ideia? Eu acreditei piamente nisso. Foi quando eu saquei da minha mochila a prova que precisava. A tipóia feita com linhas de algodão, que foram encontradas com a minha mãe e que me prendia junto ao corpo da minha mãe. Porque é assim que as índias carregam os nenês. Quando eu peguei a tipóia, nessa hora, Arutana, o velho índio de 83 anos, segurou a tipóia nas mãos e aí ele se jogou na terra de joelhos, no chão, e chorava e olhava para o céu. Eu aí não entendi o que ele falava, porque ele falava na língua deles. Mas depois eu fui informado que ele falava com a falecida mulher naquele momento, porque ele reconheceu que a tipóia era uma peça que tinha sido confeccionada pela mulher dele. Ele reconheceu que a tipóia tinha sido feita pela mulher dele e que a mulher dele usou
a mesma tipóia com Anduri, que seria o meu pai. Aquela peça Anduri levou consigo, quando foi determinado a buscar, trazer com ele a minha mãe para a aldeia. Foi nesse momento que ele me contou toda a história. Foi nessa hora que o Arutana, ele me contou toda a história do prisma, do ângulo, da visão dele, dos índios, do grupo deles. Aliás, eu abri a minha carta com essa história. Então quem não ouviu, está ouvindo agora, e fala, mas que história é essa? Tem que ouvir a primeira parte da história, tá? A parte 1 da história. Quem não ouviu, precisa ouvir. Então era o destino me colocando de encontro com o meu passado, com a minha história. Mas lógico, eu tinha que falar do principal. A doença da minha filha, eu precisava falar da Kiara Potira. A doença da minha filha, eu precisava da doação da medula. E foi aí que eu talvez tenha visto surgir um problema nessa história, porque meu avô, Arutana, o meu avô, de acordo com o que ele me explicou, ele praticava uma religião que eu desconhecia. Até ali eu desconhecia, eu não sabia nem que existia essa religião, chamada de xamanismo. Xamanismo, uma religião que eu desconhecia. E ele me contou que o xamanismo é uma crença espiritual religiosa seguida por alguns povos, inclusive o povo indígena, que busca o seguinte: o xamanismo acredita no seguinte, na força interior. Presta atenção, essa parte é muito importante para vocês entenderem a minha história. O xamanismo, ele é uma religião praticada por muitos povos, inclusive pelos índios cuicurus, que busca a força interior, o reencontro dessa com os ensinamentos da natureza. Então, para os adeptos do xamanismo, a cura para todos os males está dentro de cada um de nós, está dentro do próprio ser. Então, para eles que seguem o xamanismo, ninguém pode curar ninguém, e sim, a pessoa cura a si própria. Presta atenção nisso. A pessoa cura a si mesma. Então ele me dizia, não precisa de doação de medula, não precisa, sua filha vai curar a si mesma. Nós acreditamos nisso. Aí eu pensei comigo, nossa, eu vou ter problema para convencê-los agora. Mas, já que ele é meu avô, eu vou falar como neto. Eu precisava levar comigo alguém, algum índio ali da família, algum índio que talvez pudesse me ajudar. E nessa hora, eu chorei diante do avô. Arutana, meu avô, é um caso de vida ou de morte. A minha filha, Kiara Potira, ela só tem 8 aninhos. É minha única filha. E só tem 8 anos. Por favor, eu também acredito que as pessoas se curem, mas há necessidade dessa ajuda. Eu preciso levar alguém, um índio da família, para fazer os testes. A minha lágrima, a minha voz, o jeito que eu falei com meu avô, eu acho que
Bom, eu contei também com a ajuda do seu Joaquim, lógico, do meu pai. Foi aí que a Arutana chamou uma filha dele, portanto, minha tia. Era irmã de Anduri, portanto, filha de Arutana. O nome dessa filha, minha tia, era Amana. Assim, tudo escrito junto, Amana. Nome que tem origem no tupi, significa água que vem do céu, ou seja, remete-se à chuva que cai para lavar o solo e trazer fertilidade à terra. Meu Deus, que significado lindo! Era tudo o que eu precisava. Ela era uma mulher quase da minha idade, gente. Ela era minha tia, mas você vê, eu tinha 40, ela estava com 48 anos. Ela tinha 48. Ela era muito parecida comigo, inclusive na altura. Ela, sabedora da minha história, se comove com tudo. E eu falei que eu precisava, por favor, levá-la comigo. Houve uma reunião entre eles, inclusive entre o marido dela, porque ela era casada, entre o marido dela e filhos dela. Sim, eu tinha primos. Ela tinha ao todo três filhos. O caçula era um menino de nome Rudá. Depois da reunião familiar, ficou estabelecido que Rudá e a mãe, Amana, Rudá e Amana viriam conosco. Tudo tinha que ser muito rápido, então não tínhamos tempo a perder. Viemos todos até a casa da fazenda e de lá até a cidade de Barra do Garças. Olha, muita gente não sabe, né? Mas o aeroporto de Barra do Garças é o maior aeroporto da região leste do Mato Grosso. E fica a 15 quilômetros do centro da cidade. É um importante entreposto local. Tem um movimento médio o aeroporto e pode receber aeronave de médio e de grande porte também. Ali na BR-070, rodovia BR-070. Fica bem, eu até me lembro, porque eu marquei o quilômetro 16 e eu não podia errar. Quilômetro 16. Esse aeroporto e o avião que nós pegamos encurtou a distância de Barra do Garças a Passo Fundo. Mas a emoção só estava começando. Amana, minha tia, e Rudá, meu primo, por incrível que pareça, os dois tinham medula compatíveis à medula da minha filha. Podemos escolher o doador, disse-me um médico empolgado. E aqui vai uma informação para vocês. O médico preferiu que o doador fosse Rudá, que tinha 20 anos. E também levou-se em conta evidências científicas que demonstram que o transplante de medula óssea tende a ser melhor, o resultado é melhor, quando o doador é mais jovem. Então isso aqui é uma informação que talvez interesse a muita gente. Se o doador é mais jovem, pega com mais facilidade a medula óssea. Então meu primo Rudá foi o doador. E o resultado dessa doação só poderia ter sido o melhor do mundo. Positivo. Porque Kiara Potira teve a sua vida salva. Graças a Deus. Graças a Deus. Deu tudo certo. Eu não tinha palavras para agradecer minha tia, meu primo. Não foi sequer necessário que houvesse exame de DNA entre mim e o meu avô, porque a medula compatível era a prova maior de tudo. Que emoção, que felicidade, esse reencontro com o meu passado.
Talvez não tivéssemos feito uma coisa legal, mas fizemos. Eu havia trazido conosco na viagem o saco com os ossos da minha mãe, com os restos mortais da minha mãe. E como eu tinha amizade com o pessoal amigo da prefeitura, do município onde eu vivo, fiz o sepultamento numa cova no cemitério. E ela tem um túmulo. Só não tem o nome. Porque, em verdade, o nome dela jamais a gente ficou sabendo, né? O nome da minha mãe, jamais a gente ficou realmente sabendo. De acordo com a pesquisa feita pelo meu avô, ele que me contou toda aquela história que está lá na primeira parte, na parte 1 da minha história, que é muito importante que você ouça. De acordo com a pesquisa feita pelo meu avô, essa Índia que o meu pai conheceu, ela pertencia a um grupo chamado Matipu. Matipu. Mas eles não, na época, eles não tinham um bom relacionamento entre eles. Então nada foi esclarecido sobre o nome da minha mãe. Então até hoje, para todos, ela é uma santa, sabe? Que a gente chama de Índia sem nome. A gente reza e pede muito por ela sempre. Aquela parte que ela sai com a canoa do meu pai, levando consigo o bebê, foi uma dedução lógica, porque inclusive a canoa do meu pai foi encontrada às margens do riacho, lá na região, lá nas proximidades, quer dizer, não era tão próximo assim, mas lá nas proximidades do pé de jacá. Foram 12 horas de caminhada, tá? Então, o próximo que eu estou falando é isso. Mas foi encontrada a canoa, que pertencia ao meu pai. Então, toda a história, ela se junta ao final, sabe? Ela se completa no final. Então, a minha mãe pertencia a esse outro grupo dissidente dos Cuicurus. Esse grupo chamado de Matipu. Eu sequer ainda tive qualquer contato com eles. Quem sabe um dia o farei. Tomara, a gente não pode jamais abrir mão de nada desse mundo. Atualizando agora as informações, porque eu sei que tem muita gente que pede isso, através dos comentários que eu vejo das cartas. Não perdi jamais o contato com a minha tia, com meus primos. O meu avô, após esse encontro, 3 anos depois ele veio a falecer. Arutana, que foi fundamental na minha história, ele veio a falecer. Dos meus pais adotivos, eu fiquei com a minha mamãe Antonieta, o meu pai Antonino, que eu sempre prezei e considerei o italiano amado, também veio a falecer. Minhas irmãs, elas estão todas muito bem, casadas, me deram sobrinhos. Esses sobrinhos já estão casando também, sabe? Agora virão, né, os sobrinhos netos, né? É uma história, sabe, meu amigo Paulinho Boa Pessoa, que quando eu conto, muita gente se comove. Muita gente fica comovido. O seu Joaquim, que foi fundamental na nossa história, que foi muito importante, ele também faleceu. E ele foi fundamental. Você acredita que o pé de cajá existe até hoje? Depois que eu contei para o atual dono da fazenda, né,
a história, quando eles ficaram sabendo da história, como é que aconteceu, como é que ela se desenvolveu, desenrolou, ele me prometeu que jamais tocaria naquele pé de cajá. E ele existe até hoje. Até hoje ele está lá. Como testemunha de nossas histórias. Minha filha, minha amada filha, a Kiara Potira, tem casamento programado agora para o final desse ano. Ela chega aos seus 25 anos de idade e vai se casar. E eu sou um homem realizado e feliz. Mas você viu o que é a força do destino? Tinha que ser exatamente assim em todos os detalhes.